Graça e paz, povo querido e amado, é uma honra e prazer estar com você e eu queria te convidar nesse boletim da fé para a gente imergir dentro de uma história. Eu chamo essa história de A Perspectiva de Ananias. Fica um pouquinho, vamos estar juntos. E aí, povo, estamos aqui unidos, mais um Boletim da Fé. Tem sido uma bênção para você, a gente tem disponibilizado muitos ministros dessa casa para poder tocar a sua vida. Eu acredito que você tem sido abençoado. Eu sei que tem um pessoal que fica fiel a cada estreia, está sempre assistindo, você nos honra com essa sua fidelidade de estar sempre assistindo na estreia. E também sei de outra quantidade grande de pessoas que têm assistido depois, se alimentado. A gente tem trabalhado para servir uma boa palavra, uma boa ceia nesse momento. Eu acredito que a palavra de Deus vem alimentar o nosso espírito e nos fazer forte. Eu imagino uma situação, essa situação ela se encontra no livro de Atos, Atos capítulo 9. Vamos dar tarefinha de casa para você. Você vai ler Atos capítulo 9, vai deixar esse capítulo acrescentar no seu coração. Mas essa história a gente tira desse capítulo. E eu queria te dar o contexto de como é que as coisas estavam acontecendo. Na igreja em Damasco, estava surgindo, estava crescendo, pessoas estavam sendo acrescentadas, essa palavra estava sendo pregada, muitas pessoas aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a igreja crescia numa cidade que não era uma cidade de pouca importância. Damasco é uma das cidades mais antigas, se não a cidade mais antiga de todo o mundo. Ela é uma cidade-chave que ligava a Ásia e a Europa. Então você tinha aquela concentração de pessoas, de comércio, uma cidade grande, muito rica, e a igreja crescia lá. Para uma cidade grande você tem importância, você precisa crescer em número e crescer em repercussão, porque quanto maior a cidade, maiores são os fatos que acontecem nela e menor a importância tem as coisas pequenas. Diferente de uma cidadezinha pequena, quando o evangelho começava, impactava logo toda a cidade. Não, em Damasco, a coisa para começar a ser notada precisava ser grande. E a igreja tinha começado lá com um grande alarde, ao ponto de Paulo, que agora, nesse momento, tinha se levantado como um perseguidor da igreja, pedir cartas para ir em Damasco e acabar de vez. Olha, está começando, está tendo muita coisa, a gente já está escutando muita coisa de lá, me dá cartas, porque eu vou lá e vou perseguir os cristãos de lá. Isso era um ato que já se repetia. A Bíblia fala no verso 1 do capítulo 9, que ainda respirando ameaças, respirando ainda ameaças contra os cristãos, ameaças e morte, Paulo pega cartas para ir resolver. Significa que ele já tem um histórico de perseguição a essa altura, e as pessoas sabem que ele estava levando pessoas presas, estava levando pessoas para a morte, porque, meu irmão, levar um cristão preso nessa época é entregar ele para a lei, e o destino dele vai ser o quê? Vai ser jogado em Roma aos leões, vai ser queimado, vai ser forçado a negar sua fé em Jesus Cristo. Então existe toda uma repercussão social envolvida a essa perseguição. Não era apenas implicar com a religião, como nós vemos hoje, mas era realmente você ter prejuízo social, econômico e com sua própria vida. Então, Paulo estava indo para lá com uma fama que ele tinha para perseguir e acabar com a igreja em Damasco. E eu acredito, porque a Bíblia fala, quando Deus vai falar com Ananias, ele diz assim, a Bíblia fala no capítulo 10, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Presta atenção. Deus falou e ele disse, eis-me aqui. Eu imagino Ananias sabendo o que estava acontecendo nas igrejas ao redor. E essa notícia de você ter cartas para você poder ir, isso não era uma coisa que era falada só de bastidor. Não, existia ameaças. Ameaça significa que o negócio era feito com alarde. Quando Paulo pegou cartas para Damasco, essa notícia se espalhou e chegou para Damasco. Disse, aquele perseguidor está vindo aqui, porque o que ele queria realmente era causar o terror
terror, ele queria causar o pânico, ele queria que as coisas acabassem. Não era uma perseguição selada, era uma perseguição aberta. Então, quando as cartas chegam, quando a notícia que as cartas foram liberadas e que Saulo e os seus seguidores estavam chegando a Damasco, eu imagino os crentes de Damasco serem acometidos com um temor, com medo, e eu acredito que Ananias estava no seu lugar de oração. Ananias não aparenta ser alguém pequeno, aparenta ser alguém importante naquela visão, alguém que tinha acesso e se movimentava bem naquela cidade. Ananias estava no seu lugar de oração buscando a Deus, porque, meu irmão, toda vez que algo se levanta contrário a nós, onde a gente deve correr? A gente deve correr ao Senhor, aos pés do Senhor, se derrama na presença dele. E Ananias estava numa posição de escutar a Deus, ao ponto de ele dizer, Ananias, e ele, opa, estou aqui. Mas eu imagino ele correr atrás do Senhor e dizer, Senhor, temos notícias, Senhor, estamos ameaçados, eu estou aqui na sua presença e eu estou esperando a solução que tu tens. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos correr, Senhor, nós devemos ficar aqui fechados, nós devemos nos esconder, o que faremos? E Ananias, acredito eu, não tem como comprovar, se colocou no lugar de vigia para esperar qual seria a orientação de Deus. E quando Deus fala, Ananias estava lá, eis-me aqui, manda a tua palavra, o que é que a gente vai fazer? O que é que o Senhor vai fazer? Tu vai nos livrar da mão desse perseguidor? Tu vai fazer com que ele desvie o caminho? Você quer que a gente saia? O que é que tu queres, Senhor? Eu imagino que em todas essas situações que se levantam contrárias, tem muita gente aos pés do Senhor, dando dicas de como Deus deve fazer ou agir. Senhor, sabe essa minha situação? Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe explicar. É uma questão específica de falta de dinheiro. Só manda dinheiro e resolve a minha parada. Outros dizem, Senhor, essa minha questão aqui é uma questão só de mudar de igreja. Senhor, tu me tira dessa igreja, me bota naquela e acaba esse meu problema. Senhor, essa minha questão aqui é uma questão só de eu ser mais reconhecido. Tu me traz um reconhecimento e eu vou fazer a tua obra com esse reconhecimento que tu me deste. Mas as nossas sugestões que nós damos para Deus, normalmente são sugestões fracas, limitadas àquilo que a gente pode ver ou àquilo que a gente pode pegar. Essas sugestões são parecidas com as sugestões que Jesus recebe, né? Tem duas marcantes, né? A sugestão de Pedro. Pedro, quando Jesus disse que tinha que morrer, ele disse, não faça, Jesus, vem cá, vamos conversar, deixa eu bater um papinho aqui, não faças isso contigo, não faça, essa ideia não é boa de se entregar, de morrer. Olha que sugestão ruim. A outra sugestão é de Marta, que chama Jesus, vem cá, olha aqui, Maria, olha ali, todo mundo trabalhando, ela ali só recebendo, nos pezinhos, manda ela fazer alguma coisa, dá o exemplo, Jesus. São sugestões naturais, baseadas naquilo que eles estavam vendo, baseadas naquilo que eles estavam pegando, baseada até como uma solução lógica e racional para aquele problema que tinha se levantado. Eu acredito que Ananias estava pronto para receber uma solução lógica e racional para aquele problema que estava se levantando, mas a sugestão celestial é diferente da sugestão natural. A resposta celestial veio no capítulo 9, no verso 11, diz assim, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai até a rua que se chama direita. E ele, sim, Senhor, eu vou para a rua direita. Faça o que lá? Na casa de Judas. Judas, vai ter um culto poderoso lá. E procura Saulo. Saulo. Saulo deve ser outro Saulo. Vai, eu vou procurar Saulo. Apelidado de Tarso, ele. Epa, Saulo de Tarso? Esse. E ele diz, pois ele está orando e viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos e recuperasse a vista. Ele está lá naquele momento de oração, sim, rua direita, casa de Judas, vou encontrar Saulo de Tarso. Oi, Senhor, como é? Saulo de Tarso é justamente esse homem, Senhor. É a resposta de Ananias. Senhor, é justamente esse homem que está causando todo esse problema para cá. Ele tem perseguido a igreja, ele tem perseguido os cristãos. E parece, Senhor, que talvez eu só não tenha escutado a minha oração. A minha oração é me livra desse homem. Tu está me mandando ir até ele. Meu irmão, esse texto fala muito ao meu coração que às vezes a solução que Deus tem não é a que a gente pensava.
Mas a solução que Deus tem era perfeita, porque ele diz assim, depois que Ananias retruca para ele, Deus responde e diz, olha, o Senhor disse no verso 15, vai porque para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus tinha um plano completamente diferente daquilo que Ananias pensava ser a solução, meu irmão. Deus via a situação de maneira completamente diferente. Enquanto Ananias estava com a perspectiva do perseguidor acabar com a igreja de Damasco, levar todo mundo preso e alguns deles, inclusive talvez até ele mesmo, serem mortos por causa dessa perseguição, Deus tinha uma visão completamente diferente. Deus tinha uma visão dizendo, olha, essa situação vai se tornar numa situação gloriosa, ela vai se tornar numa oportunidade gloriosa de um testemunho poderoso para os gentios, para os poderosos e para aqueles que não aceitaram da circuncisão, os judeus que não aceitaram Jesus. Ele vai se tornar uma arma poderosa na minha mão. Então a situação, meu irmão, que você está vivendo, talvez a sua perspectiva seja de uma desgraça pronta para acontecer para você, mas a perspectiva de Deus é completamente diferente. Não chega para Deus com a solução, meu irmão, não tira esse momento de oração dizendo a Deus o que é que ele deve fazer para resolver o seu problema, porque Deus tem a capacidade sobrenatural e a especialidade dele é transformar um problema num momento glorioso que vai te impulsionar de uma maneira poderosa em Deus. A gente crê que aquela influência que está acima sempre vai receber o galardão daquelas influências que foram levantadas que estavam abaixo. Ananias orou por Saulo, ele orou, as escamas dos olhos caíram, ele testificou Jesus Cristo, ele foi batizado no Espírito Santo com Ananias, e agora o galardão que Paulo, futuramente o apóstolo, tem, vai para Ananias também, e a gente só vê um feito de Ananias na Bíblia, que foi orar e converter o irmão Saulo, que viraria o apóstolo Paulo. O galardão que Paulo tem, Ananias tem, no dia da recompensa celestial. Com certeza ele deve ter feito mais coisas, mas nenhuma com tanta intensidade quanto foi a conversão. Então, meu irmão, na sua perspectiva natural, você pode estar cercado de más notícias, você pode estar cercado de situações que você sabe que naturalmente essa situação vai te levar para um lugar ruim. Mas olha, se busca ao Senhor, tira um tempo você e Deus, onde você vai escutar puramente o que Deus tem para falar e a maneira que Ele vê essa situação. Eu gosto de fechar essa história com o verso 31. Se você continuar aí na sua Bíblia, ainda no capítulo 9, no verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, olha só que interessante, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Você tem uma situação natural de perseguição, porque a perseguição pode até ter dado uma esfriada depois da conversão de Paulo, mas ela não parou, ela continuou, a igreja continuou a ser perseguida, a igreja continuou a ser a responsável ou responsabilizada pelas coisas que não iam bem na sociedade. Ela continuou sendo bode expiatório para muitas coisas. Os judeus continuaram a perseguir a igreja. Pode estar até tendo uma amenizada, mas ainda existia perseguição. Mas do ponto de vista celestial, na verdade, havia paz. A igreja, na verdade, tinha paz, porque a nossa paz, a paz que Jesus nos deu, ela não está condicionada ao mundo, porque não foi o mundo que nos deu. Quando Jesus diz que a paz que eu te dou ninguém pode tirar, porque não foi Ele que te deu, significa que nós temos uma paz verdadeira e duradoura dentro de nós, apesar da situação. Meu irmão, não espere você estar bem para dizer que está em paz. Busque a paz que Jesus te deu, a perspectiva celestial dessa situação
coração em Deus, para que você esteja em paz em toda e qualquer situação que se levante contrária a você, que se levante para lhe derrubar, que se mostre grande, mas você está em paz. A perspectiva de Deus é que, na verdade, há paz para você. Na verdade, você tem paz disponível hoje, agora, nesse momento. Não precisa mudar absolutamente nada para você manifestar a paz que está dentro de você, em Cristo Jesus, e é apoiada e manifestada pelo Espírito Santo que está dentro de você. Tire um tempo de oração nesse momento agora, meu irmão, assim que acabar esse boletim, e declare: eu estou em paz. Não importa a situação que esteja aqui fora, não importa o que se levantou aqui fora, eu vou ficar na paz que Jesus me proveu e o mundo não pode tirar. E nesse contexto, nesse ambiente, onde a agonia acaba, onde você para de ficar agoniado, querendo resolver com sua própria força, e você sabe que você não consegue, mas você tentando, se esperneando, num ambiente onde a paz é estabelecida, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, havia crescimento. No ambiente onde a paz determina ou é determinada por você, vai haver edificação, temor ao Senhor, conforto do Espírito Santo e crescimento. Edificação são fundamentos. Você vai se fundamentar nessa paz, nessa verdade, na verdade divina, e vai deixar de andar na instabilidade das coisas. Temor é dizer, é respeitar aquilo que Deus fala. A palavra diz, eu aceito. A palavra falou, é verdade para mim, porque eu temo mais a palavra de Deus do que as coisas do mundo. O mundo pode dizer, vai ficar doente, mas se a palavra diz, você é sarado e curado, fica com a palavra. Isso é temor, conforto do Espírito. É nesse tribulação, nessas coisas, o Espírito Santo está lá sempre com você. Dá um abraço no Espírito Santo, se joga, meu irmão, se abre ao Espírito Santo e deixa ele trazer o conforto celestial. E crescimento vai ser o resultado dessa sopa toda que você vai fazer celestial na sua vida. A sopa divina, ela traz o crescimento para a sua vida. Então prepare-se para crescer. Cresça na sua família, cresça na sua casa, cresça nos seus projetos, cresça no seu trabalho, cresça no seu chamado, cresça naquilo que Deus tem preparado para você, e Ele tem o melhor para mim e para você para se manifestar. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho e pelo teu cuidado conosco. E te agradecemos, Pai, por cada um que está escutando esse boletim da fé. Cada um que parou esse momento para te escutar da tua palavra, Senhor. Eu agradeço por cada coração e fortaleço eles agora com essa oração, para manifestar a paz que está dentro dele em todas as coisas que eles estão envolvidos, Pai. Olhos espirituais abertos, entendimento espiritual, sensibilidade espiritual, para eles verem e entenderem a tua perspectiva das coisas que se levantam ao seu redor. Te damos graças por momentos de fogo e de poder, de oração, Pai. Eu libero a tua unção em cada lugar, em cada casa, Pai. A tua unção chegando forte para um momento de intercessão e de oração, Pai. Nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Não esquece de dar o teu likezinho aí, de compartilhar esse vídeo por quem que vocês quiserem. Se você não nos segue ainda, segue lá, ativa o sininho. Sempre que chegar um vídeo novo, você vai estar sendo avisado pelo YouTube. Amo vocês. Fiquem em paz.